Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês alguns dos instrumentos musicais que eu uso para entrar em meditação ou para equilibrar os chakras. A maioria desses instrumentos são instrumentos baratos, de fácil transporte, fácil de achar. Bom, pelo menos aqui na onde eu moro, ele é fácil de achar e não é tão caro, é barato e ele tem poderes de equilibrar os chakras, de transmutar energias negativas, de fazer limpezas energéticas e também, dependendo do instrumento, alguns deles você entra em estado de meditação mais rápido, com mais facilidade. Então, por causa disso, eu resolvi trazer aqui para vocês alguns dos instrumentos. Bom, o primeiro deles, eu acho que muita gente já conhece, é a tigela tibetana. Ele é feito de 7 tipos de metais, entre eles o cobre, que é o metal que predomina mais. O cobre ele tem a capacidade de absorver e transmutar energias negativas. E cada tigela tibetana ele tem um som único, um som diferente. E para tocar ele vem com um bastão. Dependendo do tamanho dele também, você pode colocar água nele, ele muda a vibração, muda o som. E para tocar ele é bem simples, basta você bater. Ou se você quiser, você pode... E nisso que você vai passando o bastão, ele vai soltando um som que é parecido com um som do Om, um som primordial. E por ser feito de cobre, entre os 7 metais, um deles é o cobre, ele tem o poder de transmutar as energias. Você pode usar ele também para meditação. Você pode usar a tigela tibetana também para limpar os seus cristais. Basta você colocar os cristais aqui dentro e ir tocando ele. E a vibração dele vai fazer com que as energias que estão no cristais saiam junto com a vibração. E o som ele vai energizar, limpar os cristais. E a tigela tibetana ele tem de vários materiais, vários tamanhos, e cada tamanho ele tem um som diferente, um som peculiar. Ele é um instrumento, eu acho que bastante gente já conhece ele. E o segundo instrumento que eu trouxe aqui, ele é um instrumento... Ele tem a versão chinesa, versão indiana e a versão tibetana. O nome desse instrumento é Tingsha. Eu vou ver se eu consigo deixar o nome aqui gravado para vocês, escrito. Ele também é feito de 7 tipos de metais. E ele tem os mantras gravados aqui na parte de baixo desses pratos, dos dois. Ele é preso com uma cordinha de couro. E ele também tem o poder de transmutar as energias. E conforme você toca ele, a energia do mantra que tem aqui gravado, ele sai junto com o som e vai limpando o ambiente. E para tocar ele é bem simples, bem fácil. Basta você segurar ele aqui na mão e ir batendo ele. Ele também é um som que, se você ficar tocando ele direto, você consegue entrar em meditação mais rápido. A tua mente fica vazia quando você ouve o som dele. E ele também pode ser usado para fazer limpeza energética dentro de casa. Basta você sair tocando ele e andando pela casa, principalmente nos cantos da casa. Ele vai movimentar as energias que estão paradas, estagnadas. O outro instrumento que eu trouxe também, ele é a cartala indiana. Ele é um prato
de mão. Esse prato ele é feito de cobre também. E esse que eu tenho, ele tem essa madeirinha para você segurar, mas a maioria das versões, o mais comum de você achar, ele tem uma cordinha aqui que você coloca nos dedos. E principalmente dentro da religião Hare Krishna, ele é usado bastante para cantar mantras, quando você está cantando, entoando mantras. E ele também te proporciona um estado meditativo, principalmente quando você está cantando os mantras. Ele é bem simples de tocar, basta você ir batendo. Tulasi Krishna Preyase Namo Namaha. Mais ou menos assim. E como ele é feito de cobre, ele transmuta as energias. E quando você fica tocando ele por um bom tempo, você entra ali no estado meditativo. Depois que você para, você sente falta do som. É como se você entrasse em transe. É um instrumento bem interessante, bem simples também, bem fácil de tocar. E o som dele é meio viciante, ele não ocupa espaço, é facinho de carregar. E o outro instrumento que eu trouxe, ele tem várias versões, tanto a versão desculpa, tanto a versão chinesa, quanto a versão tibetana, quanto a versão indiana. E o nome desse instrumento ele é chamado de Jew's Harp. Ele lembra bastante o tridente de Shiva. E você coloca ele aqui na boca e ele tem uma abertura aqui e você vai batendo o dedo aqui. Conforme você respira, ele vai soltando os vários tipos de som. Ele também é feito de vários tipos de materiais. Esse que eu tenho, ele é feito de cobre, mas tem uns que são feitos de bambu, outros que são feitos de prata, tem até de ouro, eu já vi. Mas geralmente ele é feito de algum tipo de metal ou pode ser feito de bambu também. E cada instrumento desse ele tem um som diferente. Então você nunca vai encontrar o mesmo instrumento com o mesmo som, porque cada instrumento ele tem um som diferente. Tem bastante música, bandas, bastante músicos que usam esse instrumento para fazer música, mas eu gosto de usar ele para entrar em estado de meditação, estado meditativo. Ele tem um som bem interessante, eu vou tocar aqui para vocês. Esse instrumento ele é bem simples de tocar, em meia hora qualquer pessoa consegue tocar ele. Dependendo da pessoa, até menos de meia hora você consegue tocar ele. Ele é bem simples, bem fácil. E conforme você respira, o som ele vai mudando de acordo com a sua respiração e de acordo com a abertura e o fechamento da garganta. Conforme você vai abrindo e fechando a garganta, ele vai mudando o som. Ele é um instrumento bem simples também. Eu já vi versões dele que é em colar, onde você pode usar ele pendurado no pescoço, na garganta. E você pode usar ele em qualquer lugar, qualquer local. E um outro instrumento que eu trouxe também, ele pode ser usado para equilibrar, harmonizar os chakras, que são esses garfos. Esses garfos também, bastante gente usa ele para afinar instrumentos musicais.
Eu uso esses garfos para equilibrar os chakras. Basta você colocar a base dele em cima do chakra, onde você quer colocar, onde você quer equilibrar, e tocar ele. Cada garfo ele tem uma frequência, ele é escrito aqui. Não sei se dá para vocês verem. Igual esse, ele tem a frequência 256 Hz. Eu vou tocar aqui para vocês. Esse outro ele tem a frequência de 512 Hz. Depois o próximo ele tem a frequência de 341.3 Hz. O próximo ele tem a frequência de 288 Hz. Peraí. Depois o próximo ele tem a frequência de 426.6 Hz. Esse outro ele tem a frequência de 480 Hz. Esse próximo ele tem a frequência de 384 Hz. E o próximo e o último ele tem a frequência de 320 Hz. Bom, desculpa. Quanto menor o tamanho do garfo, menor a vibração dele, e quanto maior, mais comprido, maior é a vibração dele. Ele é feito de, se eu não me engano, acho que metal, ferro. E ele é um instrumento bem simples também, barato. E o outro instrumento que eu trouxe, ele é bastante conhecido como bola chinesa, mas o nome dele é Baoding Balls. Eles são duas bolas de metais e dentro dele ele tem um metal, ele solta um som. E a forma de você usar esse instrumento é você colocando as bolas, essas bolinhas na mão, e você vai rodando. O ideal dele é que você consiga fazer as bolas rolarem na palma das suas mãos, sem encostar uma bolinha na outra. Geralmente você consegue, depois de uns 10 minutos praticando, você consegue fazer ele girar na tua mão. E essas bolinhas, ele vai massageando os chakras da tua mão, aliviando todo o estresse e a tensão. E segundo o que eu li, esse som que ele solta, ele traz o equilíbrio, ele tem o som do Yin e do Yang, que vai equilibrando as energias também, e vai te proporcionando
proporcionando um estado de foco e de clareza mental, além de aliviar o estresse e a tensão. Eu gosto de usar ele bastante, principalmente quando eu estou lendo algum livro, para não sentir sono e para ter o foco ali no livro, na leitura. Geralmente eu vou girando ele aqui em uma das mãos e com a outra mão eu vou lendo o livro. Ele é um instrumento também bem simples, barato, terapêutico, e ele também tem vários tamanhos, mas o som geralmente é o mesmo. O outro instrumento que eu trouxe também, eu acho que bastante gente já conhece, que é o mensageiro dos ventos, ou sino dos ventos. Ele pode ser feito de vários tipos de materiais. Esse que eu tenho, ele é de metal, mas tem uns que são feitos de bambu, de vidros, de conchas, e cada um ele traz uma vibração, uma energia diferente. Eu li uma vez, não sei se é verdade, que aqui embaixo, onde bate o vento, nesse cordãozinho que faz o sino tocar, se você colocar aqui uma mensagem, o teu pedido, e pendurar ele na janela, aí toda vez que o vento bater e o som tocar, é o teu pedido, o teu desejo sendo realizado. Não sendo realizado, mas essas energias, o vento movimentando as energias para que o seu pedido, o seu desejo se manifeste. Eu nunca tentei fazer isso, não sei se funciona ou não, mas ele tem um som que proporciona um relaxamento, dependendo do material que você usa também. Igual o de bambu, ele tem um som mais opaco, te proporciona um estado mais de leveza, ele também limpa a tua mente, sem falar que também limpa o ambiente. E tem um tipo desse sino dos ventos que é chamado de koshi. Ele é bem caro. Eles são 4 sinos e cada sino ele emite um som de acordo com o elemento da natureza. Tem um que ele solta o som do elemento ar, do elemento fogo e o outro do elemento terra. Ele é bem caro, mas o som dele é bem bonito. Ele também ajuda você a encontrar um estado de paz, de meditação. No YouTube mesmo você encontra vários tipos de vídeos que tem o som desses sinos. E o outro instrumento que eu trouxe, ele é a concha do mar. Ele tem um furo aqui para você colocar a boca e você assopra ele como se fosse um berrante. Na Índia, esse instrumento ele é chamado de shankha. E na Índia eles dizem que quando você toca esse instrumento, essa concha, você abre um portal onde você tem uma conexão direta com Deus. E no Havaí, eles também usam bastante essa concha, que é bastante usada em comemorações, casamentos, aniversários. Eles tocam essa concha. Na Índia também, eles dizem que se você colocar leite aqui na saída, na boca da concha e tomar o leite por aqui, eles dizem que você purifica, se eu não me engano, acho que os seus pecados, alguma coisa assim. E ele é um pouquinho difícil de tocar. Vou ver se eu consigo tocar para vocês. Ele tem um som bem alto, então eu não vou tocar ele por bastante tempo, porque senão os vizinhos vão reclamar. Bom, o som dele é assim. Geralmente, quando você toca ele por bastante tempo, o som vai ficando cada vez mais alto. Como o som dele é bem alto, eu não tenho oportunidade de tocar ele com tanta frequência assim, principalmente dentro de casa, por causa dos vizinhos.
E ele também é um instrumento que ele te traz uma sensação de conexão com a natureza. E como dizem os indianos, na Índia, eles dizem que você abre um portal onde você se conecta direto com Deus. E, bom, pelo menos quando você toca esse instrumento, a sensação que você tem é essa, de que você está abrindo, como se estivesse abrindo um portal, onde você tem uma conexão ali direta com Deus. Ele é um instrumento bem interessante. E é bem simples também, para quem mora perto da praia. Acho que vocês conseguem ir na praia. Só fazer um corte aqui para você assoprar. Outro instrumento que eu trouxe, ele é um pouquinho mais caro. É um instrumento que foi lançado recentemente, nos últimos 10 anos. De 10 anos para cá. Ele é a pirâmide de cristal. Bom, ele tem o nome de pirâmide de cristal, mas ele é uma pirâmide feita de vidro. E dependendo da onde você toca a pirâmide, tanto aqui na base quanto aqui nas laterais, ele solta um som diferente. Eu vou tocar aqui para vocês. Essa pirâmide ela tem uma frequência bem alta e você toca ela uma vez, ela fica por até 5 minutos vibrando, emanando som. E uma coisa interessante dessas pirâmides é que você pode girar ela e aí você tem um som, um efeito diferente. Bom, a velocidade em que a pirâmide gira, ele vai alterando o som também. E o tamanho da pirâmide também influencia no som, na diferença do som. Esse que eu tenho é uma pirâmide pequena, tem uma outra de um tamanho um pouquinho maior. Não sei se dá para vocês verem a diferença no tamanho das duas pirâmides. Essa é menor, essa é um pouquinho maior e o som dela é um pouco diferente. Bom, quanto maior a pirâmide, mais grave é o som e geralmente aqui na base da pirâmide ele tem um som mais grave e aqui na haste ele tem um som mais agudo, mas depende também se você toca aqui em cima, aqui no meio ou aqui embaixo, o som ele muda também, aqui também. Se você toca aqui no meio ou aqui nas laterais, o som muda. E ele tem, esse que eu tenho é o formato de pirâmide, mas tem outros também que é em formato de Merkaba e cada um ele tem um som diferente, uma frequência diferente, o tamanho também interfere no som. E o último instrumento que eu trouxe aqui para vocês, ele é um pouquinho caro. Ele é um tambor feito de metal, totalmente de metal. Ele é oco e ele tem essas, como que fala? Essas aberturas aqui
que tem esses buraquinhos, e quando você bate aqui, ele solta o som. Embaixo aqui ele tem um buraco, com uma tampa aqui, e através desse buraco que sai o som. Eu gosto de colocar luzes aqui dentro, à noite. Ele fica com uma aparência bem... como se fosse um UFO, uma aparência bem extraterrestre. E ele pode ser tocado de várias maneiras. Eu gosto de tocar... Você pode tocar ele com os dedos. Ele também vem com 2 baquetas, você pode tocar com as baquetas. Com as baquetas ele tem um som mais amplo, mais limpo. Mas eu gosto de tocar ele como se fosse um tambor. Eu vou batendo, apenas batendo as mãos, ele vai saindo um som diferente. Vou tocar aqui para vocês. Bom, o som dele é assim. Você pode tirar vários tipos de som desse instrumento. Ele é um instrumento um pouquinho caro. Ele também tem de vários tamanhos. Cada tamanho ele tem mais sons que você pode tirar dele. Esse que eu tenho, ele é um tamanho médio. Ele é meio pesadinho, tem cerca de uns 10 quilos mais ou menos. Mas ele também é um instrumento, ele tem um som que te ajuda a entrar num estado meditativo, um estado de relaxamento. E você meio que entra em transe quando você fica ali tocando ele bastante tempo. Ele é um instrumento bem interessante. Foi lançado também recentemente, acho que nos últimos 5 ou 10 anos, de 10 anos para cá, foi lançado esse instrumento. Então ele é um pouquinho caro. Acho que de todos que eu trouxe aqui para vocês, o mais caro é esse, depois a pirâmide. O resto dos instrumentos, eles são todos baratinhos, de fácil acesso. E trazem aí uma sensação de paz, de calma, ajuda você a entrar no estado meditativo com mais facilidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, tenham um bom dia e até mais. Tchau, tchau.